Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui para falar do Natal, a data mais esperada do ano que se comemora o nascimento de Jesus. E eu quero ler uma passagem que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Está escrito o seguinte: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Só até aqui. Apesar do anjo ter anunciado a vinda do nosso Salvador, Jesus sempre existiu. Jesus é uma pessoa que já morreu por nós lá na fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13, versículo 8, fala que ele morreu na fundação do mundo. Ele sempre existiu. Aqui o anjo Gabriel tinha aparecido a Zacarias para dar a notícia sobre o seu filho João, o Batista. João, o maior profeta que já pisou nessa terra, segundo o próprio Jesus, nascido de mulher, não existe um maior do que João. E no reino dos céus, o menor ainda é maior do que João, o Batista. E aqui ele veio trazer as boas novas a Maria, falando sobre a vinda do nosso Salvador. E pela primeira vez, o nome Jesus é citado. Aqui descobrimos o nome do nosso Salvador. E no Antigo Testamento, o nome Jesus não aparece. Mas Jesus esteve presente, sempre esteve presente no Antigo Testamento. E em todo momento das nossas vidas. Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. E eu estou aqui para falar um pouco do que ele representa em cada livro da Bíblia. Começando pelos Pentateuco, escrito pelo profeta Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Em Gênesis, ele representa a semente da mulher, que esmaga a cabeça da serpente e o segundo Adão. Em Êxodo, ele é o libertador e o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o perfeito sumo sacerdote. Em Número, ele é a rocha espiritual e a serpente de bronze. Moisés tirou água dessa pedra, dessa rocha, para saciar a sede dos israelitas no deserto, representando Jesus, que é a fonte da água da vida. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus afirma que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem se levante, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, está escrito: Levantarei no meio de seus irmãos um profeta igual a você, e as minhas palavras eu porei em sua boca. No Evangelho de João capítulo 5, versículo 46, está escrito: Se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele falou a meu respeito. Agora vem o livro histórico, que ele representa a soberania do rei e a terra da promessa. Em Josué, ele é o capitão da salvação. Em Juízes, ele é o legislador justo. No período de opressão e anarquia, os juízes de Israel libertavam o seu povo temporário. Jesus, sendo o perfeito juiz, ele liberta o seu povo da opressão, do pecado e estabelece a verdadeira justiça. Em Ruth, ele é o resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é o rei esperado. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei prometido e o filho de Davi.
Em 1ª e 2ª Crônicas, ele é o descendente da promessa. Em Esdra, ele é o sumo sacerdote e o senador divino. Em Neemias, ele é o verdadeiro Messias. Em Esther, ele é o libertador, o mediador que intercede e salva. Agora vem os livros poéticos, começando por Jó, o patriarca da paciência e o redentor vivo. Em Salmos, ele é o pastor, ele é o rei, ele é o Messias sofredor. Em Provérbio, ele é a sabedoria encarnada. Em Eclesiastes, ele é a sabedoria e o propósito de vida. Em Cântico dos Cânticos, Jesus representa principalmente o noivo, que ama a noiva, a sua igreja, e seu amor é incondicional e eterno. Agora vem os livros dos profetas maiores, que aponta a vinda do Messias, começando por Isaías. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6, também fala que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo de justiça. Em Lamentações de Jeremias, esse livro aponta mais para o lamento do profeta, falando sobre a destruição de Jerusalém e o sofrimento do seu povo. Em Ezequiel, ele prefigura a ressurreição de Jesus no Vale dos Ossos Secos, o novo templo que é a sua própria pessoa. Em Daniel, ele é o Filho do Homem. Agora vem os livros dos profetas menores, começando por Oséias. Oséias, ele viria para se casar com um povo infiel, demonstrando a incondicionalidade do amor divino. Num período de infidelidade, de idolatria, de pecado do seu povo, ele permitiu que esse profeta se casasse com uma prostituta, representando o seu povo. Em Joel, ele é o Espírito derramado sobre toda a carne. Essa profecia começou a se cumprir em Atos 2, na festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E ali, o Espírito Santo desce sobre aquele povo, batiza mais de 3.000 pessoas, e ali nasce a igreja primitiva. Em Amós, ele restaura o tabernáculo caído de Davi. Em Obadias, ele é a salvação do Monte Sião. Em Jonas, sinal de Jonas, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jesus passou 3 dias no coração da terra e ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Miqueias, ele é o governador de Israel e a promessa que ele nasceria em Belém. Em Naum, ele é o portador de boas novas que proclama a paz. Em Abacuque, ele é o Messias justo que traria salvação. Em Sofonias, ele é o rei no meio do seu povo. Em Ageu, ele é o desejado entre todas as nações. Em Zacarias, ele é um rei que veio manso, andou montado no jumento, foi traído por 30 moedas de prata e foi transpassado. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Agora vem o Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, que representa vida, morte e ressurreição do Messias. Em Mateus, ele é o Messias, o rei de Israel. Em Marcos, ele é o servo perfeito que veio e se doou em resgate de muitos. Em Lucas, ele é o Filho do Homem, o Salvador universal. Em João, ele é o Verbo encarnado, que mesmo sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens. Em João capítulo 10, versículo 30, está escrito: eu e o Pai somos um. Então ele é Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Senhor exaltado e o cabeça da igreja. Em Romanos, ele é a justificação da fé. 1 e 2 Coríntios, ele é a sabedoria divina e a santificação do crente. Em Gálatas, ele é o Senhor da graça. Em Efésios, ele é o cabeça exaltado da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria do cristão. Em Colossenses, ele é
a plenitude da divindade. 1 e 2 Tessalonicenses é a promessa que ele virá outra vez para arrebatar a sua igreja. 1 e 2 Timóteo e Tito, ele é o único mediador e juiz, pois ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Filemão, ele é o intercessor. Em Hebreus, ele é o grande sumo sacerdote, o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o Senhor da fé em prática, pois a fé em Jesus deve ser manifestada em obras, para que seja evidenciado a mudança, a transformação de vida. Em Tiago capítulo 2, versículo 26 está escrito: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra é morta. Em 1 e 2 de Pedro, ele é a pedra angular da fé cristã, ele é a fonte de salvação e o modelo de conduta do crente. As três cartas de João, 1ª e 2ª e 3ª carta de João, ele é o Deus encarnado em a luz. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 está escrito: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma observação aqui: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, está no singular, o pecado, pois a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoável. Agora vem Judas. Judas é o único e soberano Senhor. E o último livro é o Apocalipse, a revelação. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o rei que virá para julgar o mundo e estabelecer o seu reino eternamente. Jesus, ele vai vir e ele vai convocar todos, todo o ser humano que existiu, de Adão até o último ser humano vivente nesta terra, para comparecer perante o seu trono branco para o grande julgamento. Naquele dia ele vai abrir o livro da vida, o livro da vida que só ele é digno de abrir esse livro. E ali ele vai chamar todos pelo nome, e o que não tiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Em seguida, a Nova Jerusalém, a cidade santa, vai descer do céu. Essa cidade está pronta. Essa cidade ela é quadrangular, altura, comprimento e largura. O seu muro é aproximadamente 66 metros de largura, de ouro maciço. Seu comprimento é aproximadamente, a sua medida é aproximadamente 2.300 quilômetros. Como eu falei, altura, comprimento e largura, medidas iguais. Essa cidade vai ter 12 portões, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Esses portões, cada um vai ser de uma pérola diferente, e cada um vai levar o nome de um apóstolo de Cristo. Ali não vai ter noite, não vai ter escuridão, pois o Cordeiro é a luz. Ali, quem for lavado pelo sangue de Jesus vai ter acesso, vai ter a oportunidade de vê-lo, de olhar para ele face a face e poder adorá-lo dia e noite, falando: santo, santo, santo é o seu nome, Senhor dos exércitos, Rei dos reis. E aqui eu encorajo vocês, hoje, Natal, hoje é aniversário do nosso Salvador. Ele é o dono da festa, ele é o aniversariante. Convida esse Jesus para habitar na sua vida hoje, que ele seja o teu convidado especial. Convida ele para ceiar contigo. Nós necessitamos tanto dele. Só ele é capaz de nos levar ao Pai, de nos levar para o céu, pois a Bíblia fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A palavra de hoje é essa: que tenham todos um excelente Natal, boas festas, e não deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje, que é ter ele nas suas vidas. E não se esqueça que a porta da graça ainda está aberta. Amém?
Fiquem todos na paz. Um excelente Natal a todos.